É possível viver de acordo com o judaísmo e defender os judeus enquanto se segue uma carreira nas artes? Por gerações, judeus americanos tiveram um papel importante em Hollywood e no teatro, mas raramente usaram essas plataformas para defender causas judaicas ou mostrar a vida judaica como algo a ser celebrado e normal, não apenas como pano de fundo para tragédias ou algo a ser deixado para se tornar americano. E após o 7 de outubro e a normalização do antissemitismo em seu rastro, o apagamento dos judeus, assim como a aceitação da demonização de Israel, tornou-se algo comum. Um artista judeu criado em Hollywood tenta reverter essa tendência. Nesta semana no Think Twice, conversamos com o ator, artista e podcaster Jonah Platt sobre o que significa ser judeu nos dias de hoje. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Os judeus estão presentes na cultura popular americana há mais de um século e, de certa forma, foram responsáveis pela criação de Hollywood. Mas poucos daqueles que fizeram isso, ou entre aqueles que seguiram seus passos, podem ser considerados como tendo usado sua celebridade e influência para ajudar a popularizar uma imagem da vida judaica que a tratasse como algo normal, praticado por pessoas comuns. Hollywood refletia o impulso dos judeus bem-sucedidos de se assimilarem completamente, mas também tratava aqueles que não o faziam, ou pelo menos desejavam manter sua identidade como uma parte significativa de suas vidas, como pessoas que precisavam desaparecer. Mas esse afastamento da particularidade judaica foi apenas um prelúdio para o que veio depois, com a adoção pela esquerda americana de teorias esquerdistas tóxicas como teoria crítica da raça, interseccionalidade e colonialismo de povoamento, que falsamente rotularam Israel e os judeus como opressores brancos e o sionismo como uma forma de fascismo racista. Após os ataques terroristas de árabes palestinos liderados pelo Hamas contra comunidades israelenses em 7 de outubro de 2023 e o subsequente aumento global do antissemitismo, o apoio a Israel desapareceu. E a indignação com o aumento sem precedentes do ódio aos judeus, ou mesmo com as atrocidades de 7 de outubro, raramente era ouvida no mundo das artes, mesmo entre seus judeus mais proeminentes. Há exceções a essa regra, e temos uma delas conosco hoje. Jonah Platt é um ator, cantor, escritor, diretor e produtor conhecido por suas aparições na Broadway, no cinema e na televisão. Mas desde 7 de outubro, seu principal projeto tem sido Being Jewish with Jonah Platt, seu podcast. Cresceu em Hollywood, filho de um produtor bem-sucedido ligado à comunidade judaica e de uma mãe ativista e filantropa judaica. Ele assumiu a tarefa de tentar promover uma imagem positiva da vida judaica e inspirar uma maior comunicação e unidade na comunidade judaica. Jonah Platt, seja bem-vindo ao Think Twice. Obrigado por me receber. Bem, muito obrigado por tirar um tempo para se juntar a nós hoje. Quero começar te perguntando, o que te levou a começar a se concentrar em ser judeu depois do dia 7 de outubro, quando parece que a maioria dos judeus nas artes criativas estava ou comemorando o ataque a Israel ou simplesmente ficando em silêncio? Bem, eu contestaria a segunda parte da sua afirmação aí. Acho que talvez aqueles que foram alguns dos mais barulhentos pareçam estar comemorando, mas tivemos muitas pessoas em Hollywood, tanto personalidades diante das câmeras, quanto muitas personalidades dos bastidores que, como eu, agora estão mais engajadas do que nunca. E eu definitivamente não quero tirar o mérito dos guerreiros judeus macabeus muito barulhentos que temos em Hollywood, que realmente deram um passo à frente neste momento. Mas falando por mim, sabe, este é o momento da minha vida, com certeza das nossas vidas compartilhadas no que diz respeito à comunidade judaica. Se você não vai assumir sua identidade judaica e se posicionar com orgulho e em defesa dela agora, quando é que vai fazer isso? Então, quero dizer, para mim, realmente, não foi uma escolha. Não foi uma decisão consciente de, será que eu devo fazer isso ou não? Quais seriam as consequências? Não teve nada disso. Isso faz parte de quem eu sou. Agora é a hora da verdade.
Estamos vendo, sabe, o dia 7 de outubro foi um horror como nenhum de nós jamais tinha visto, certamente na minha vida. E havia duas maneiras de encarar isso. Acho que, sabe, alguns recuaram diante disso e outros estiveram à altura do momento. E para mim, realmente não havia outra decisão. Eu apenas segui, sabe, eu penso em uma frase do Mark Cuban, onde ele diz: "Não siga seus sonhos, siga o seu empenho." E isso sempre ficou comigo, e meu esforço estava me levando nessa direção. Minha energia e meu tempo, era aqui que estavam sendo gastos de forma natural. E depois de alguns meses estando muito engajado nas redes sociais e na vida real, logo após o dia 7 de outubro, eu quis realmente focar na minha defesa proativa da causa judaica, e foi daí que surgiu o próprio podcast Ser Judeu. Qual é a minha mensagem central, proativa e positiva, sabe? Os meus valores que eu realmente quero transmitir, não apenas reagindo a tudo o que está acontecendo agora, mas realmente pensando assim: ok, a poeira está baixando. Como isso vai ser daqui para frente? Obrigado por acompanhar o Think Twice. Seja ouvindo a gente em alguma das plataformas de podcast ou assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube. Por favor, curta ou se inscreva no JNS, clique no sininho para receber notificações e deixe boas avaliações pra gente. Além do Think Twice, há o podcast Jonathan Tobin Daily, onde compartilho mais notícias e análises sobre as principais questões atuais com você. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal do JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Sim, e acho que é justo, sabe, dizer que, claro, houve muitos judeus que se manifestaram, que estão nas artes e, sabe, fizeram coisas muito louváveis. Mas eu ouvia, especialmente nesses primeiros meses, semanas, meses, no primeiro ano, 23, indo para 24, eu ouvia leitores me perguntando, sabe, e essa pessoa, e aquela pessoa, sabe? Eu me peguei fazendo isso também. E eu sempre fui o tipo de pessoa que sentia que quanto menos eu soubesse sobre artistas favoritos ou atletas favoritos, quanto menos eu soubesse sobre a vida pessoal deles ou sobre o que eles acreditam, mais feliz eu seria. Eu nunca quis me aprofundar nisso porque, sabe, geralmente isso não te faz mais feliz. Certo. Não precisamos saber, por exemplo, que seu ídolo do esporte na infância era um bêbado desagradável. Ou tinha opiniões ou pontos de vista realmente horríveis que te horrorizam. Certo. Separando a obra do artista. Certo. Mas eu me peguei, sabe, vendo ou... Sabe, você olha nas redes sociais e quer meio que entrar lá e sacudir as pessoas e dizer: ei, isso é realmente importante. Este é um momento histórico. Quero dizer, eu pensava nas coisas que li sobre judeus em Hollywood no final dos anos 30 e quero perguntar um pouco mais sobre a história dos judeus e das artes. Mas eu me lembro de ler sobre quando o grande escritor Ben Hecht, que era sabe, uma superestrela, na medida em que qualquer um que escrevia em Hollywood era uma superestrela, tentando fazer as pessoas se interessarem. E ele não era um judeu muito envolvido, mas escreveu sobre ter esbarrado acidentalmente na história e percebeu, como ele escreveu, que sua tribo era Israel e ficou realmente irritado com outros judeus que não se manifestavam. Percebi que pensava: por que você não faz nada? Por que não fala? Você também fazia isso? Sim, quero dizer, acho que o que eu passei a perceber e o que realmente ficou mais claro é o que aconteceu com Hollywood depois de 7 de outubro, existem algumas categorias diferentes. Acho que o que agravou a sensação de frustração foi a falta de reciprocidade. Acho que muitas pessoas sentiram que todos esses outros grupos de pessoas, ao longo dos últimos 10, 20 anos, tiveram momentos em que precisaram de solidariedade e apoio. E Hollywood esteve lá por eles, fossem judeus ou não judeus. E então chegou a vez dos judeus precisarem de ajuda e não havia ninguém por perto. Então acho que isso foi definitivamente uma parte importante. Foi como: uau, estive lá quando você precisou e agora você não está aqui para mim. Então essa ausência foi realmente sentida profundamente, e eu sei que isso foi sentido pelas pessoas da indústria que, sabe,
os que mais me frustraram não foram necessariamente os que não estavam postando bandeiras de Israel, mas aqueles que na segunda semana de outubro não conseguiram colocar seus nomes em uma carta dizendo libertem os reféns, sabe, porque não podiam se envolver ou algo assim. Isso pra mim eu nunca vou entender. E para mim isso é praticamente imperdoável. Eu acho que o que percebemos é basicamente que, independentemente da sua associação e nível de envolvimento como judeu, antes de 7 de outubro, geralmente, isso ditaria a resposta que deveríamos esperar de você após 7 de outubro em termos de como esse pessoal de Hollywood respondeu. Então, acho que muitos de nós estávamos olhando para certas figuras judaicas que nunca tinham se manifestado em defesa do povo judeu, que num dia bom nunca se manifestaram e de repente o fizessem num dia realmente terrível, e ficamos chocados quando isso não aconteceu. E de certa forma, certamente não estou passando pano para eles, mas é um pouco como, bem, o que você esperava? Essa pessoa não é um membro engajado dessa comunidade. Isso é, você sabe, alguém que poderíamos chamar de judeu afastado, que certamente é judeu por nascimento e por associação, mas não vive seu dia a dia de uma forma judaica significativa. Não faz nada por causas judaicas, não pratica o judaísmo de forma alguma. E dessas pessoas, não deveríamos ter esperado que se manifestassem em 7 de outubro. De certa forma, ficamos agradavelmente, não quero dizer surpresos, mas foi muito bom ver as pessoas que realmente se identificam e se sentem judeus engajados, que talvez não fossem tão vocais antes, mas que viram esse momento como, ok, agora vou me manifestar. Nós vimos isso. Vimos as pessoas que acabei de mencionar, que nunca tinham se manifestado antes, nunca iriam se manifestar e continuaram sem se manifestar. E aí tem aqueles que ficam meio que no meio termo. E são esses. Eu fico mais frustrado com as pessoas que são mais engajadas. Poderiam ter falado mais e, por alguma cautela de imagem, seja qual for o motivo, não falaram. E esses me frustraram. Então, para mim, não é como se Hollywood inteira todo mundo fosse igual. Todos vocês me decepcionaram. Como você disse, o ator favorito de alguém pode ser um bêbado desagradável. Você acaba se decepcionando com algumas pessoas, especialmente as que já conhecia bem. Você já foi aliado de outras pessoas antes, agora é o seu próprio povo. Você já apresentou, sabe, galas judaicas antes. Qual é a sua posição sobre isso? Essas pessoas me frustraram. Sim, eu acho que, sabe, existe uma percepção entre os não artistas de que há consequências por se manifestar por uma causa impopular. E, obviamente, Israel agora é uma causa impopular, infelizmente, sabe, em círculos da moda, e que haveria consequências. E eu sei que em outros ramos das artes, quero dizer, na música clássica, é muito difícil para as pessoas se manifestarem em favor de Israel. Aqueles poucos que fizeram isso, sabe, recebem muito retorno negativo. Mas eu também ouvi, e sabe, alguém como Jennifer Goodwin, que você entrevistou, sabe, no seu podcast, disse que isso não é verdade de forma alguma. E ela realmente, sabe, ela realmente abraçou sua identidade judaica desde 7 de outubro. Em geral, é isso que você também tem ouvido? Sim, em geral, não existe um boicote promovido por judeus contra pessoas que defendem Israel. Isso simplesmente não está acontecendo. Eu diria que o que acontece é o seguinte. É muito mais uma questão comercial geral de certas marcas ou projetos. Eles podem não querer se envolver com alguém que está chamando atenção de forma ostensiva e explícita para qualquer tipo de questão sobre qualquer coisa. Não é uma questão de Israel ou de judeus. Tipo, algumas pessoas só querem, estão tentando vender, sabe, tênis. Não querem lidar com ninguém que traga qualquer coisa além de compre esses tênis. Como a atriz que interpretou a Branca de Neve. Situação semelhante a essa. Sabe, que foi culpada por afundar um filme que provavelmente já ia fracassar de qualquer jeito, porque ela, sabe, ela passou a se posicionar abertamente à esquerda. Certo. Mas para mim, como naquela situação, nem importa realmente qual é o assunto. Se você escolhe algum tipo de assunto polêmico e traz essa pressão para um projeto comercial, as pessoas não querem esse tipo de problema. E eu entendo isso porque você está tentando vender alguma coisa. Isso seria a mesma coisa se você estivesse batendo na tecla de Israel e, sabe, estivesse lá tentando de novo vender tênis ou seja lá o que for. Mas no sentido de, sou grande apoiador de Israel, não podemos contratar esse cara. Não é isso que estou vendo acontecer. E, na verdade, o que vejo é que
Sabe, tem tantos que quando você levanta a cabeça e levanta a mão e diz, eu sou um dos judeus pró-Israel, você encontra todos os seus compatriotas em todo o setor que dizem, beleza, ótimo, o que podemos fazer juntos? Quais projetos estamos tentando agora com urgência fazer, vender e contar? E você está vendo isso em toda a indústria, desde executivos de estúdio até produtores, roteiristas e atores. Como todo mundo que se importa está ligado de um jeito, depois de 7 de outubro que não estavam antes de 7 de outubro, com riscos maiores, urgência maior. E olha, é difícil fazer essas histórias serem contadas e produzidas por vários motivos, mas não por causa de algum tipo de lista negra. Não é por causa de algo tipo não gostamos de Israel. Não gostamos dos judeus. Não vamos contar sua história. É mais porque, se está difícil de ser contada, é porque estamos tendo dificuldade em conseguir o talento certo ou algo assim para contar essa história judaica. Então, por exemplo, a série da Netflix Nobody Wants This, para mim, é um exemplo perfeito do que todos nós deveríamos estar tentando fazer em Hollywood, o que é ótimo. Comédia romântica, contemporânea, grandes estrelas, realmente envolvente. Acontece que é totalmente sobre judeus e o quanto os judeus amam ser judeus. Incrível, perfeito. Quando fica mais difícil é se você não tem uma Kristen Bell e um Adam Brody para estrelar seu programa, aí pode ser bem mais complicado. Talvez você tenha dificuldade em encontrar essa pessoa porque ela está nervosa em participar de um projeto judaico, o que pode causar esse problema. Ou a história que você está tentando contar não quero dizer judaica demais, mas na verdade é que ela não tem apelo universal suficiente como entretenimento, com méritos próprios para além de ser só uma história judaica importante. Vai custar caro produzir isso e será necessário um público grande para recuperar o investimento, certo? Exatamente, é um mercado, certo? Não pode ser apenas faço esse filme para os 15 milhões de judeus do mundo e preciso que todos assistam para ter retorno, certo? Tem que ser, essa história é envolvente. Esses personagens são muito cativantes. E por sinal, eles são judeus e a maneira como falam, interagem e vivem suas vidas é de forma judaica. Esses são os projetos que deveriam ser prioridade e já estão em andamento com pessoas realmente trabalhando neles. É que no momento é um negócio difícil. Enfim, está difícil fazer as coisas acontecerem. Como a maioria das pessoas sabe, Hollywood está mudando rapidamente e está mais difícil do que nunca conseguir fazer coisas originais. Então são vários fatores. Mas resumindo, eu não senti nada do tipo, esse cara fala sobre Israel, não podemos contratá-lo. Como mencionei, os judeus tiveram um papel central na criação de Hollywood, na indústria do cinema e depois na televisão. Nós criamos Hollywood. Sim, exatamente. Embora o Museu de Hollywood inicialmente não quisesse falar sobre isso, mas vamos deixar isso de lado. Mas a representação da vida judaica, além de como exceção, vítima ou como um grupo ansioso por assimilação, não era algo que a maioria dos judeus de Hollywood se sentia particularmente confortável ou interessado em retratar. Sabe, enquanto os antissemitas sempre estiveram ansiosos para retratar Hollywood como uma instituição judaica, os judeus de Hollywood, na era de ouro de Hollywood, queriam ser qualquer coisa, menos representantes dos judeus, ou até mesmo seus defensores. Como eu disse, como Ben Heck descobriu nos anos 1930, obviamente a Hollywood dos anos 2020 é muito diferente. Mas como você acha que essa história impactou a resposta dos judeus na indústria do entretenimento ao 7 de outubro e ao atual aumento do antissemitismo em todo o mundo? Ainda existe alguma relutância, além dos fatores de mercado, em realmente mergulhar em uma história judaica autêntica? Sabe, obviamente eles não estão preocupados em não serem assimilados, da mesma forma que, digamos, os chefes dos estúdios estavam nos anos 30, mas você acha que existe alguma relutância em fazer histórias judaicas? Sim, você acabou de abordar todos os aspectos disso. Quero dizer, acho que o que estamos vendo hoje é esse tipo de ethos herdado dos anos 30, onde, como você mencionou nos anos 30, e de novo, eu realmente... Eu entendo por que os chefes de estúdio da época mudaram seus nomes de Shmuel Goldfish para Samuel Goldwyn. Sabe, não era tanto uma questão de ser terrível ser judeu, mas sim, agora sou americano. Vim para cá da Europa Oriental, quero fazer parte dessa sociedade. Estamos criando essa cultura americana. E sabe, o interessante é que, claro, a Hollywood clássica é realmente impregnada de narrativa e moralidade judaicas.
Eles só não chamavam assim. Não eram histórias judaicas. Assim como muitos atores judeus. Sim, claro, em todo lugar, mas não de forma abertamente judaica. E geralmente interpretando não judeus, sabe? Pessoas como Paul Mooney, que era de todas as etnias, menos o judeu que ele realmente era. Eu entendo um pouco porque era assim naquela época, e eu acho que o que você vê hoje é o efeito residual desse sentimento de que precisamos minimizar o lado judeu e nós somos apenas americanos. Nós somos, e eu acho que essa é meio que a base. E então eu acho que, desde aquela época, o que também agravou isso foi esse medo não questionado de, bem, se formos muito explícitos, eles vão dizer, os judeus controlam isso e os judeus estão fazendo aquilo, ao que minha resposta sempre é, eles dizem isso de qualquer jeito. Então é melhor a gente tirar algum proveito disso. Sabe, eu realmente tive essa conversa, esse exato vai e vem com Jason Alexander no meu podcast. E ele explicou. Eu meio que perguntei pra ele por quê. Ele explicou, bem, acho que existe esse medo. E eu disse, bem, eles dizem isso de qualquer jeito. Então por que a gente simplesmente não faz? E ele ficou tipo, sabe, eu não tinha pensado nisso. Sabe, acho que isso nunca foi questionado. Acho que muita coisa é herdada. Acho que é só o jeito que Hollywood tem funcionado há muito tempo. A gente não quer parecer que está no comando, porque todo mundo diz que a gente controla tudo. Então, qualquer tipo de poder que a gente tenha, a gente realmente não deveria usar para beneficiar os nossos. A gente deve garantir que está sempre elevando todo mundo, o que é ótimo. É bom elevar os outros, mas muitas vezes nós não somos incluídos nesse apoio. E então, novamente, também acho importante notar que muitos dos judeus em Hollywood já nem têm envolvimento com a vida judaica. Então, novamente, esperar que essas pessoas sejam as que vão liderar, sabe, projetos judaicos, prioridades judaicas e dar voz aos judeus, elas não vão fazer isso. Eles não se veem nesse papel. Eles não enxergam isso como responsabilidade deles. Eu não me surpreenderia se, em 1 ou 2 gerações, as famílias deles perdessem a conexão judaica. São judeus afastados, como muitos em Hollywood e nos Estados Unidos. Eu ia dizer que esse é o maior grupo demográfico do judaísmo, o que os demógrafos chamam de judeus sem religião. Exatamente. Então, digamos que em Los Angeles eu acredito que seja algo em torno de 40% ou 30%. Então você pensaria que em Hollywood pode ter uma porcentagem parecida, que muitos dos judeus na prática, como estamos falando aqui, nem são realmente considerados judeus no sentido de ter uma responsabilidade ou prioridade judaica dentro da indústria. Sim, isso me leva à minha próxima pergunta, que é: Sabe, eu acho que um dos maiores insights sobre o judaísmo moderno foi a frase de Cynthia Ozick: o universalismo é o paroquialismo dos judeus. E isso é algo que eu gostaria de explorar com você. Defender valores universais é obviamente uma parte importante do judaísmo, mas não é tudo. Esse aspecto da civilização judaica é o que a maioria dos judeus americanos, criados com valores políticos e sociais liberais, consegue se apegar mais facilmente. Isso é a base de muitos feitos positivos dos judeus nos Estados Unidos e outros lugares, mas também os desarmou na própria defesa. Muitos judeus, mesmo os mais abertos quanto à identidade judaica, especialmente nas artes, parecem mais interessados no ponto de vista alheio do que na perspectiva israelense ou judaica. Isso é positivo de certo modo para promover o diálogo em si. Mas isso não ajuda a defender os judeus em seu estado quando ele está sob cerco e enfrentando críticas, libelos de sangue e tentativas de deslegitimação. Mesmo após 7 de outubro pedir que defendam os judeus como outros grupos se defendem, ainda parece muito difícil para eles. Esse é um dos motivos pelos quais a resposta dos judeus nas artes à crise atual foi, bem, na opinião de muitos da plateia, tão decepcionante. Acho que essa é uma observação muito perspicaz, e acredito que a resposta seja sim. Acho que é um jeito muito americano de ver o judaísmo, essa ideia de que judaísmo é igual a Tikkun Olam, do começo ao fim, como se fosse só isso. E claro, isso não é tudo o que o judaísmo é. Certamente é uma faceta importante do judaísmo e uma parte bonita, como você disse, parte do que nos tornou uma parte tão vibrante em todas as sociedades em que estivemos é a maneira como nos importamos. É um dos nossos principais mandamentos, repetido de várias formas na liturgia e nas escrituras judaicas. Cuidar do estrangeiro, da viúva, do órfão, do inimigo e de todos. Isso é extremamente importante. Ponto final. E isso não é tudo.
Você precisa do pacote completo. Somos muito mais do que apenas esse conjunto de valores quando se trata de quem é o povo judeu. E se toda a sua definição do que é ser judeu for justiça social, então sua fé, sua tribo, na verdade não é o povo judeu, é a justiça social. Você só está colocando uma kippah nisso. Sim, quero dizer, eu assisti ao seu episódio com Jason Alexander. E ele é, você sabe, ele é ótimo. Ele é tão talentoso e realmente se destacou, sabe, ao longo da carreira dele defendendo causas judaicas. Achei interessante quando ele comentou sobre sua relutância em se manifestar por uma criança que era refém. Sabe, no começo do período após 7 de outubro, ele queria falar sobre as crianças em geral e ficou desconfortável em mencionar só as vítimas israelenses sem incluir os palestinos. E eu fiquei tipo, bom, sabe, eu entendo isso, mas assim, isso também não é algo que qualquer pessoa do outro lado vá pensar em fazer. E ele não é o único convidado que eu tive que expressou um sentimento parecido de, sabe, revelar isso. De novo, provavelmente é algo que nem eles mesmos questionam, esse instinto de realmente precisar compartilhar, tipo... Calma, eu não estou sendo tribal aqui. Eu não estou colocando os judeus em primeiro lugar. Deus me livre de ficar só do lado dos judeus. Exatamente. Deus me livre que alguém ache que eu tenho, sabe, uma lealdade a um grupo de pessoas acima de qualquer outro. E quero dizer, acho que tudo bem colocar sua família em primeiro lugar na vida, sabe, em igualdade de condições, é claro. E também não é um jogo de soma zero, sabe? Você pode fazer um vídeo para um refém e depois fazer quantos outros vídeos quiser para qualquer outra pessoa. Mas não deveria haver. Eu acredito que você não precisa hesitar ou questionar seu desejo de estar presente para a sua tribo quando for o momento de necessidade deles. Acho que ninguém precisa se desculpar por isso. É algo incrivelmente natural. E, novamente, como você disse, não é só que o outro lado dessa equação, em particular, não tem essas dúvidas, mas nenhum outro grupo tem essas dúvidas. Você não vai ver um asiático-americano dizendo, ah, não, os asiático-americanos estão sendo atacados. Não sei se devo dizer algo porque preciso me preocupar com outros grupos. Será que eles, sabe, será que eu já falei o suficiente por eles? Não, é tipo, você está vindo atrás de mim, eu vou defender o meu grupo. É algo muito natural. Não é natural sentir que você precisa se desculpar por isso. Pode ser as duas coisas. Não precisa ser um jogo de soma zero. Sou eu ou ninguém, mas tudo bem priorizar o seu próprio povo, a sua própria identidade. É natural. É quem nós somos. Não tem nada de errado nisso. Bem, falando em família, nós vivemos em uma cultura politicamente dividida. Acho que toda família judaica, assim como toda família americana, tem suas divisões sobre política, assim como sobre Israel no mundo pós-7 de outubro. Você faz parte de uma família de figuras públicas muito conhecidas que não tem pudor de expressar suas opiniões. E sem querer cutucar uma ferida, seu irmão Ben assumiu uma posição pública sobre Israel que é muito diferente da sua ou da dos seus pais, devo acrescentar. Como você lida com essas diferenças? Existe uma maneira de fazer isso em questões de extrema importância sem prejudicar os relacionamentos? Mesmo concordando em não falar de certos assuntos, todos temos famílias e em datas como o Dia de Ação de Graças ou o Pesach, sabemos que há uma trégua política. Se não houver trégua política, podem surgir problemas. Quando não falam sobre assuntos importantes para ambos, esse silêncio pode causar mal-entendidos tanto quanto as discussões. Totalmente. Então, eu acho que, de novo, com suas perguntas, você quase está respondendo suas próprias perguntas com todas elas, porque são muito pertinentes, Jonathan. É típico de judeu responder perguntas com perguntas. Sabe, então você está absolutamente certo. Sempre que você tem um relacionamento que te importa e há um desacordo ou uma diferença, se você quer manter esse relacionamento, você tem que colocar o relacionamento em primeiro lugar. Colocar o relacionamento em primeiro lugar é se comunicar. Significa se comunicar dentro do relacionamento como, ei, você é alguém que importa pra mim. Eu quero esclarecer algo. Tipo, quero ter certeza de que a gente se entende. Eu te amo. Isso é uma coisa sobre a qual a gente discorda, mas tipo, você continua sendo você, eu continuo sendo eu. A gente pode conversar sobre essas coisas. E eu acho que só de ter essa conversa,
E sabe, eu já falei bastante no meu programa sobre como ter essas conversas profundas e longas. E elas precisam ser conversas profundas e longas. Esse tipo de relacionamento de que estou falando não é para aquele seu colega de faculdade com quem você troca uns tweets de vez em quando. Isso é outra coisa. Sabe, o meu teste sempre é: se você não se reuniria para jantar com essa pessoa por nenhum outro motivo além de discutir sobre Israel ou qualquer outra coisa, esse não é o relacionamento em que você deveria investir para tentar salvar agora. Mas se for alguém que você realmente gostaria de ver e estar junto de qualquer forma, vá encontrar essa pessoa e esteja com ela. Dê esse espaço para si mesmo, tenha uma conversa onde vocês possam, de forma segura e honesta, colocar às claras de onde vem a perspectiva de cada um. E então, quando vocês chegarem ao final disso, provavelmente não vão mudar a opinião um do outro. Eu percebo que, geralmente, ninguém muda de opinião por causa de uma conversa, sabe? Mas vocês passam a entender de onde vem o ponto de vista do outro. E isso permite que você diga, ok, entendi. Tipo, essa pessoa não é um monstro completamente insano. Eles percebem que não sou um maníaco genocida, que é o maior medo deles. Na verdade, só chegamos a conclusões diferentes por algum motivo. Agora podemos seguir com nossas vidas. Se quisermos conversar sobre isso depois, podemos, mas não é necessário. Provavelmente não vamos porque, sabemos que discordamos. E nós preferimos apenas aproveitar o tempo juntos, como normalmente fazemos, e manter esse relacionamento. Mas sabemos que o caminho está aberto e não existe aquela dúvida oculta, aquela tensão escondida, aquela suspeita escondida de o que essa pessoa está pensando, o que ela está dizendo pelas minhas costas, o que ela realmente pensa sobre isso, porque você externaliza isso e pode deixar de lado, seguindo com sua vida, sem assumir a responsabilidade emocional pelo que o outro está pensando. Você só precisa manter um relacionamento com quem você gosta. Então, eu acho que não só é muito possível fazer isso em qualquer tipo de grande desentendimento com qualquer pessoa de quem você gosta, como também é fundamental fazer isso. E isso é algo que cura e fortalece a vida. E olha, de novo, a grande ressalva aí é que isso depende dos dois, certo? Então, quero dizer, se há alguém que genuinamente, tomou um rumo tão destrutivo que essa pessoa vai pra cima de você e não quer ter nada a ver com você e está dizendo coisas horríveis sobre você. E você não precisa disso. Então um relacionamento só funciona se as duas pessoas quiserem que exista um relacionamento. E, infelizmente, eu tenho sorte de não ter passado por isso. Mas eu conheço muitas pessoas, assim como tenho certeza que você também conhece, assim como a maioria dos judeus hoje em dia, que já passaram por isso ou conhecem alguém próximo que passou. Tem histórias terríveis de melhores amigos cortando relações, porque, você vai apoiar Israel, então acabou pra mim. O que pra mim, infelizmente, é difícil de entender como isso pode acontecer. É tão brutal. Não há nada que você possa fazer. Se alguém é tão terrível, isso é problema dela. E eles vão ter que viver com isso, consigam dormir à noite ou não. Espero que você esteja em uma situação onde, ao se mostrar vulnerável e priorizar o relacionamento, não a discussão ou o conteúdo. O objetivo não é mudar a opinião de ninguém, e sim como nos vemos e mantemos a conexão no relacionamento que valorizamos. Espero que você consiga preservar esse relacionamento. Sim, acho que esse é um conselho muito bom. Acho que o problema é que a nossa cultura em geral está indo, Está indo e já vem indo na direção oposta. Lembro de ouvir de rabinos e, depois de 2016 e daquela eleição presidencial, que havia casais se divorciando por causa do que sentiam em relação ao Trump. E eu pensei, bom, isso é uma loucura. E há tantos motivos melhores para casais casados discutirem do que política. Mas ainda assim isso é real. E eu acho que, isso acabou afetando todas as questões. Mas certamente, desde que Israel se tornou uma questão tão central na cultura, eu acho que isso está empurrando as pessoas para esses caminhos negativos, onde elas quase sentem que estão perdendo o respaldo do lado em que estão. Se elas não estiverem com raiva de parentes ou pessoas muito próximas, caso não concordem com elas. É uma realidade falsa, né? Mas é nisso que as redes sociais e grande parte da nossa vida se transformaram hoje. É uma realidade virtual ou falsa.
O que eu quero dizer é que a ideia de que não temos voz em como conduzimos o diálogo uns com os outros, ou que por causa do que aconteceu em 2016, e eu concordo que acho que a ascensão de Donald Trump realmente abriu essa incivilidade horrível. Na forma como agora consideramos aceitável a maneira como falamos uns com os outros e como enxergamos uns aos outros, neste país e em grande parte ao redor do mundo, isso realmente começou nos últimos 10, 15 anos. Não precisamos fazer isso porque está meio que no ar e vemos outras pessoas fazendo isso na TV, na política, nas redes sociais e ao nosso redor. A gente pensa, deve ser isso que fazemos agora. Mas podemos escolher não fazer isso, do mesmo jeito que estamos meio que perdendo a capacidade de pensar criticamente. Não é que não sejamos capazes de ter pensamento crítico, só estamos vendo que muita gente não está fazendo isso. Seguimos sem perceber, é inconsciente, mas achamos que não precisamos participar disso. Posso ler algo online, assumir que está certo e falar sobre isso sem exercer nenhum senso crítico. Temos que continuar meio que batendo na mesma tecla aqui, dizendo: ei, não, você pode fazer uma escolha aqui. Podemos conversar civilizadamente e nos enxergar como seres humanos. Há muito mais que nos une do que nos separa. O que geralmente fazemos agora é assim: encontramos aquela única coisa em que discordamos. É como se tivéssemos uma refeição inteira na nossa frente. Concordamos com o prato principal, concordamos com a sobremesa, concordamos com a entrada. Tem uma ervilha no acompanhamento com a qual discordamos e vamos focar só nela. Se não concordarmos sobre isso, você está morto para mim. E esse simplesmente não é um jeito de aproveitar uma boa refeição. E meio que estamos abdicando da nossa responsabilidade nisso, sendo que podemos escolher agir de forma mais respeitosa e mais positiva. De um jeito que realmente cria algo bom, ao invés de simplesmente seguir o fluxo e deixar as coisas se esvaziarem e descambarem para a retórica de ódio, divisão e polarização. Nós podemos escolher aqui. Podemos tomar uma decisão. Não é uma lei da natureza que os seres humanos precisam ser polarizados e se odiarem em grupos separados. Ninguém disse isso. Não precisa ser assim. É meio que o caminho que a cultura tem seguido. Eu sei, sabe, eu costumava fazer um programa de debates com o meu velho amigo J.J. Goldberg, que foi editor do Forward por muito tempo, e a gente costumava fazer esses debates entre esquerda e direita. A ideia era que éramos velhos amigos e podíamos conversar civilizadamente, viajando assim por toda a América do Norte, inclusive em Yershu, onde estava o Rabino Volpe. Mas o curioso era que discutíamos sobre Israel e todo tipo de outros assuntos. E no final, lembrávamos as pessoas de que elas tinham mais em comum, sabe, do que as coisas que as dividiam. Mas muitas vezes a reação do público era dizer: vocês não discordam tanto assim. E, sabe, a gente respondia: mas você estava ouvindo? A gente só discordava, mas eles estavam reagindo ao tom. A gente não estava gritando um com o outro, estávamos rindo juntos, às vezes tirando sarro um do outro, mas sempre falando com respeito. E eles foram ensinados a pensar que, se você está fazendo isso, na verdade não está discordando de verdade. Certo, exatamente. É um músculo que esquecemos como exercitar, mas ainda temos essa capacidade. Sempre tivemos isso. É só que, como você disse, a cultura está nos dando permissão para deixar esse músculo atrofiar. Então, só precisamos continuar incentivando nossos semelhantes e membros da comunidade a usar esse músculo. Não só porque é algo que faz bem ou porque é o certo a se fazer. É melhor para todo mundo. Quero dizer, é uma experiência muito positiva. Não há nenhum lado negativo. Não há nenhum lado negativo. Não há. Mas diria que hoje nem mesmo na comunidade judaica há muito interesse em debates assim como vimos. Eu não sei. Acabei de assistir a um bom debate. Achei que muita gente assistiu ao debate entre Daryl Horn e Deborah Lipstadt. O debate da Sapir também teve bastante repercussão. Não, veja, não estou dizendo que é impossível, mas na minha experiência parece que há um pouco menos de interesse por isso do que antes. Simplesmente porque as pessoas ficaram tão irritadas com tudo. Mas também, sabe, deixa eu chegar à minha próxima pergunta, que é o seguinte. Uma coisa é falar sobre priorizar relacionamentos e família quando se trata de desentendimentos entre familiares. Mas onde traçamos o limite como comunidade? Você já falou várias vezes sobre a importância da inclusão.
Mas uma resposta para isso pode ser que, se tudo o que defendemos é a inclusão, então, na verdade, não defendemos nada de verdade. Onde devemos traçar limites como comunidade? Se tem algo que aprendi como jornalista, é que todos querem impor limites, mas discordam sobre onde colocá-los. É, obviamente, uma pergunta ampla. Acho que mesmo que os limites sejam traçados, e claro, como você disse, sempre há um limite para alguma coisa, a porta precisa sempre permanecer aberta. Então eu quero dizer isso. Precisamos sempre oferecer uma saída. Sempre deve haver uma saída. Quando quiser mudar de ideia, nossa porta estará aberta. Isso é muito importante para mim. Mas não acho que isso signifique necessariamente que não há limites. Todos são bem-vindos o tempo todo. Já falei sobre isso antes. Vou dar um exemplo de um contexto organizacional judaico onde a questão surgiu enquanto eu estava com líderes de organizações judaicas. Onde devemos traçar um limite em relação a pessoas antisionistas trabalhando dentro de organizações judaicas? E eu senti pessoalmente que vocês estão totalmente no direito de traçar um limite. Se você é uma organização judaica cuja missão é, de alguma forma, você sabe, a continuidade do povo judeu, ou apoiar tal aspecto do judaísmo, ou o povo judeu, dizer, olha, se você é contra, de alguma forma, a existência da pátria judaica, essa não é a organização para você. Vá com Deus e trabalhe em outro lugar que seja melhor para você. Se mudar de ideia, temos uma vaga. Participe dos serviços religiosos, mas não precisa trabalhar aqui. E isso eu acho que é completamente aceitável. Está totalmente certo. Acho que limites assim realmente precisam ser estabelecidos. E dentro da sua sinagoga, você sabe, os limites acabam se definindo um pouco por si mesmos. Sabe, se eu estou em uma sinagoga onde fazemos a oração pelo Estado de Israel e oramos pelos soldados de Israel todo fim de semana, se você é alguém que cria desconforto em relação a isso, ou se isso te deixa desconfortável, você mesmo vai traçar seu próprio limite se quiser sair ou não. A sinagoga nunca dirá para você sair. A porta está sempre aberta, mas se você, Ou pelo menos deveria estar. pelo menos deveria estar, mas você decidirá por si mesmo, não posso mais ficar, isso não condiz com meus valores. Você vai definir seu limite. Se não for para você, vá com Deus, vá para outro lugar. Se mudar de ideia, estará aqui. Essa é a atitude. Estaremos aqui se mudar de ideia. Mas, sabe, se algo que é tão importante para você vai contra algo que é tão importante para nós, talvez esse não seja o lugar para você. Eu acho que, sabe, esse é um ponto muito importante porque, sabe, a questão de tudo ser debatível, mesmo em uma comunidade tão diversa quanto a dos judeus. Sabe, é fácil dizer que todos podemos discordar sobre, sabe, qual deveria ser a taxa de impostos. Mas quando se trata da destruição do único Estado judeu do planeta, onde vive metade dos judeus do mundo, tratar isso como algo debatível, sabe? Posso te dizer, da minha parte, estou disposto a debater praticamente qualquer coisa, mas isso eu não quero debater. Sim, eu concordo com você. E a minha ressalva é que acho importante, especialmente com os judeus mais jovens, garantir que haja espaço dentro desses ambientes, para ter conversas, fazer perguntas e levantar objeções. Acho que isso é realmente importante, porque se não criarmos esse espaço, basicamente criamos uma lógica binária, onde é como se fosse, ou você ama Israel. E se você não ama Israel, isso significa que você deve estar do outro lado, o que quer dizer que você vai estar do lado de quem odeia Israel, mesmo que você realmente não odeie. E nós não queremos criar essa lógica binária. Não queremos que seja tudo ou nada. Ou você está totalmente em sintonia, eu amo o Estado de Israel, seja lá o que isso signifique para meu rabino, significa para mim, ou então estou fora. Precisamos de um meio termo onde alguém possa dizer, estou desconfortável com isso. Porque, quero dizer, a gente sabe que as pessoas estão sendo constantemente bombardeadas por esse discurso anti-Israel o dia inteiro ao redor delas, especialmente os mais jovens. Está em toda parte nas redes sociais, está nas escolas, está nos amigos deles. E se a gente não der a eles um espaço para entrar, errar ou fazer perguntas, vamos perdê-los. E eu acho que é realmente fundamental que a gente crie isso. E, para ser justo, tem adultos assim também. Adultos que, você sabe, não tiveram nenhuma educação e estão recebendo a mesma coisa. Eles estão sendo educados ao mesmo tempo que seus filhos agora e estão recebendo as mesmas informações. Nós temos que garantir que exista um espaço para que eles possam expressar suas preocupações.
Mas, no final das contas, acho que as linhas seriam duas coisas. Uma é, Israel deveria existir ou não? Para mim, essa parece ser um limite bem claro. Podemos debater políticas. Como costumo dizer, ninguém critica Israel como os próprios israelenses diariamente. Com certeza. Não temos problema nenhum com isso. Mas sabe, precisamos concordar que achamos que os judeus devem ter controle sobre si mesmos e que existe o único lugar na Terra ao qual temos uma conexão coletiva. E que existem certas coisas organizacionais em que não é apropriado. Se a minha declaração de missão é isso é sabe, estamos fazendo educação sobre Israel aqui e estamos organizando arrecadações de fundos para levantar dinheiro para um kibbutz em Israel. Se você discorda, talvez este lugar não seja para você e não precisamos debater sobre arrecadar dinheiro para o kibbutz Be'eri. Se isso te incomoda tanto, esse não é o lugar para você. Acho que isso é verdade. E, sinceramente, eu acho que, sabe, Israel ou não, Israel realmente é a única questão em pauta agora. Sabe, questões sobre onde a fronteira deveria estar. Todas aquelas coisas que eram realmente relevantes há 20 ou 30 anos, eu acho que não são mais relevantes hoje em dia. E com certeza não depois de 7 de outubro. Interessante. Estou curioso para saber por que você sente isso. Eu me sinto assim porque faço parte desse debate há 30 anos. De apenas existir ou não existir Israel. Acho que essa é a única questão real agora. Porque eu acho que por muito tempo, meio que a comunidade judaica, Israel em si estava muito dividido sobre, você sabe, meio que a política do processo de paz. E isso se refletia na discussão aqui nos Estados Unidos. Mas a gente realmente não está mais falando sobre isso. Estamos falando sobre, você sabe, algo muito mais fundamental. O antisionismo não era algo que, digamos, fosse debatido, sabe? Ou que fosse algo normal. Nas páginas editoriais, digamos, do New York Times, há 20 ou 30 anos isso não era comum. Agora é algo muito comum. É disso que se trata. Esse é, em grande parte, o argumento. No momento, acho que isso é a única coisa em que deveríamos focar, pois é onde estamos e para onde os acontecimentos nos levaram. Minha leitura é um pouco diferente usando seu exemplo do New York Times. Sabe, quando eles falam sobre antisionismo, eu vejo duas coisas. Uma, eu vejo isso basicamente como um movimento de ódio. E não há realmente nenhum debate ou discussão intelectual realmente significativa acontecendo. É um ódio antissemita baseado em calúnias, como vimos os soviéticos fazerem, sabe, no século passado. Ou é uma espécie de definição errada do sionismo, como se significasse o governo de direita de Bibi Netanyahu governando o país e igualando todo Israel a isso. Acho que, se a gente estalasse os dedos, poderia haver um governo totalmente diferente fazendo algo novo. Acho que a conversa, a natureza dela mudaria. Eu acho que o sentimento mudaria, não necessariamente, mas acredito que a natureza da discussão mudaria se você não estivesse vendo um governo que estava sendo percebido, pelo menos como, sabe, permitindo ou apoiando a violência dos colonos. Ou ter aspirações de tomar Gaza, tomar o Líbano e tomar a Cisjordânia. Essa é a percepção desse governo atual, pelo menos. Então, eu acho que as coisas podem mudar no nível do discurso se houver uma mudança de governo ainda este ano, mas vamos ver. Bem, eu discordaria de você quanto a isso, porque não acho que exista qualquer governo concebível que possa ser eleito este ano. E, obviamente, você sabe, os israelenses estão muito divididos em relação a Netanyahu, mas não estão divididos em relação à guerra. Eles realmente não estão divididos em relação à guerra, sabe, contra o Irã, ou a guerra contra o Hamas. Ah, você sabe. E, afinal de contas, se Netanyahu está no poder, sabe, por todos esses anos ele venceu tantas eleições. Não é porque, sabe, não é uma conspiração, é porque o outro lado meio que ficou sem argumentos. E, sabe, se não for Bennett e for Lapid, sabe, as políticas deles sobre a guerra não vão ser tão diferentes assim. E eu acho que se você analisar muitas dessas pessoas, só para dar o exemplo do New York Times,
Eu acho quem acabou de ganhar o prêmio Pulitzer. Você pode olhar a lista dos escritores deles, o editor de ideias deles. Quem acabou de escrever essa resenha maluca de um livro sobre o Bund. Sabe, basicamente dizendo que qualquer um que acha que o sionismo e Israel são partes integrais da identidade judaica sabe, maluco. Eu não acho que eles vão. Eles não vão ver com bons olhos nenhum governo que possa ser eleito em Israel. Bem, essa última parte que você disse se refere ao primeiro ponto que mencionei? Para mim, isso é apenas outra forma de ódio aos judeus. Se você está me dizendo que é inconcebível, Isso demonstra um ódio aos judeus que não aparecia na página editorial do New York Times. Sabe, na época em que, você sabe, era meio que os liberais discutindo com os conservadores, com alguém como Anthony Lewis, ele foi substituído por esses caras. não é ótimo, quero dizer, isso sabe, antisionismo. Nós não estávamos preparados para lidar com esse tipo específico de ódio aos judeus. Nós não fomos ensinados, como sociedade, como comunidade judaica, como isso funciona, como reconhecer isso. Quero dizer, eu não fui. Não sou a primeira a dizer isso, mas gastamos todo o nosso tempo e recursos ensinando. Ódio aos judeus é igual ao Holocausto, sabe? Tipo, é assim que parece, é isso que é. Sei identificar um nazista, mas não sei reconhecer se você odeia judeus caso não seja nazista. E nós não gastamos tempo, dinheiro e recursos ensinando, por exemplo, o antissemitismo soviético, o antisionismo e como isso se manifesta, e como os próprios judeus dentro da Rússia soviética foram cooptados para desmontar suas próprias instituições. E nós não temos essa familiaridade, não temos esse reconhecimento de padrões, e por isso está acontecendo agora, dentro das normas sociais, que é justamente como o ódio aos judeus costuma operar. E nós estamos correndo atrás agora. Acho que esse é um ponto muito importante. Deixe-me voltar por um momento para os filmes, ou pelo menos algo relacionado. Uma pergunta sobre filmes em 2024. Você integrou um grupo de criadores judeus que enviou carta à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas questionando as novas regras do Oscar sobre inclusão, pedindo que judeus fossem incluídos entre aqueles grupos subrepresentados que faziam parte dessas regras. Acho que vocês não conseguiram avançar muito com isso, embora você possa me corrigir se eu estiver errado sobre isso. Mas e quanto ao Day? Na prática, mesmo que alguns discordem, na teoria, Israel e os judeus são vistos como opressores brancos, o que explica por que tantos progressistas se opõem a Israel. Será que realmente pode incluir os judeus quando aqueles que se importam com isso veem os judeus como parte da classe opressora e não podem realmente ser vítimas? É uma questão tão fundamental. Eu sei que vocês, meus amigos e aliados negros, acham que Day é incrivelmente importante para eles e que eles se incomodam e se sentem prejudicados ao ver vozes judaicas pedindo o fim disso, pensando, e nós? O que vocês, sabe? Por outro lado, acho que eles não entendem completamente a forma como o Day foi, essencialmente como você apontou, transformado em uma arma de uma forma que exclui uma das menores minorias étnicas da Terra, o que é uma loucura. Então, é difícil para mim conceber isso, de certa forma. Existe uma versão em que deveríamos ter um currículo ou uma visão de mundo Day funcional, onde diversidade e inclusão incluam judeus como uma minoria étnica diversa? Com certeza, sabe? Uma vez que você entende quem são os judeus e o que os define, eles se encaixam naturalmente nesse tipo de estrutura. Mas se continuarmos como sociedade a ter esse completo mal-entendido sobre quem são os judeus e o que os define, tanto por meio da narrativa binária de opressor e oprimido, e, sabe, ligado a isso, esse completo erro de rotulagem e mal-entendido sobre os judeus como se fossem, em sua maioria, uma classe rica, branca e europeia. O que não só é impreciso, mas também nem sequer retrata, ainda que de forma errada, a maioria dos judeus do mundo que nem sequer se apresentam como brancos. O que é tão enlouquecedor, sabe? Esse é o grande problema. Então eu acho que, sabe, se a gente pudesse virar uma chave e o mundo inteiro pensasse, então, os judeus são na verdade essa tribo de Israel que foi exilada e espalhada pelo mundo.
E agora, sabe, eu diria que somos como os tentilhões de Galápagos. É como se todos nós nos desenvolvêssemos de forma diferente nas diferentes ilhas por causa da evolução. Fomos espalhados. Alguns ficaram com bicos mais longos, outros precisam comer esse tipo de nós, pois crescemos em lugares diferentes. Mas todos viemos do mesmo grupo original. E que, sabe, Israel, onde mais de 50% de nós vivemos, nem é a maioria das pessoas que são do norte da África e do Oriente Médio. Exatamente. Esses são fatos básicos, e se isso fosse compreendido, então isso se refletiria na DEI. Acho que esse é realmente o ponto que falta. Eu não acho que o DEI em si seja irremediável e seja um mecanismo quebrado. O que está quebrado é a forma como os judeus são compreendidos. Se resolvermos isso, outras coisas podem se encaixar. Nessa jornada judaica pública, o que mais te surpreendeu sobre seus colegas artistas e como lidaram com o mundo após 7 de outubro? E o que mais te decepcionou? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Vou responder a segunda antes, pois acho mais fácil. Quero dizer, acho que o que continua me decepcionando é as pessoas abrirem mão da sua responsabilidade nesse momento. E, sabe, isso me incomoda. Não acho que todo mundo no planeta Terra precise subir no topo de uma montanha e gritar num megafone sobre os judeus e defendê-los. Mas acho que todo mundo precisa ser um embaixador dos judeus em sua própria vida e dentro de sua própria esfera de influência neste momento. E que as pessoas precisam usar qualquer que seja seu conjunto de habilidades, paixão e esfera de influência. Use esse diagrama de Venn. E sabe, é aí que você deve causar impacto. É só que, sabe, há um certo senso de privilégio e de preguiça em não estar à altura deste momento e dizer: ah, deixa que o outro cara resolve isso. Eu vou ficar aqui só na minha, fazendo o meu, enquanto outras pessoas, sabe, lutam minhas batalhas por mim. Então isso tem sido decepcionante. Eu só queria que mais pessoas sentissem um chamado pessoal à responsabilidade. Mas, sabe, isso é a humanidade, né? Em toda era, em todo momento, algumas pessoas estão à altura da situação e outras não. É assim que somos como espécie. Vimos isso nos anos 30. Vimos isso toda vez. Estamos vendo de novo agora, mas sabe, sempre dói. E em termos de surpresa, o que me surpreendeu, acho que fiquei surpreso com, não sei se eu tivesse que dizer alguma coisa. Talvez sobre o quão positivo tem sido ou como, talvez até o quanto as pessoas estão surpresas. Descobrir o quanto isso é positivo me surpreende. Ou com que frequência eu faço algo que, para mim, parece não só natural, mas também bom. E alguém diz: ah, isso é tão corajoso. E eu fico tipo, preciso pensar sobre isso por um segundo. E o que eu entendo disso é que parece corajoso para você porque isso te dá medo. Mas para mim não existe esse sentimento de medo, porque, sabe, eu teria muito mais medo de viver a vida no armário ou de sentir arrependimento. Daqui a 20 anos olhando para trás e pensando, fui covarde, ou eu abri a mão da minha responsabilidade, ou fingia ser alguém que não era só para agradar os outros. Isso, para mim, é muito mais assustador do que ser eu mesmo de forma autêntica, sabe, 24 horas por dia. Isso, para mim, não é assustador. Isso, para mim, é libertador. Isso, para mim, é bom. Isso, para mim, é o certo. Isso, para mim, é natural. Realmente não parece, e não estou querendo me gabar aqui. Não há nada de corajoso nisso para mim. Para mim, na verdade, é se afastar do que me assusta, que seria sentir arrependimento ou sentir que decepcionei a mim mesmo ou a minha família, ou fiz a coisa errada em um momento que exigia integridade. Isso, para mim, é muito mais assustador. Então, acho que talvez eu fique surpreso por nem todo mundo pensar assim. Sim, me identifico totalmente. Tenho certeza que sim. Quais são os judeus que você admira atualmente? Sou inspirado por tantas pessoas. De verdade, porque esse é um momento em que todos precisam se unir. Eu sou inspirado por todo judeu que está à altura desse momento, de verdade. Seja você um judeu aleatório em Iowa que, sabe, não estava envolvido antes de 7 de outubro e agora está começando um clube do livro judaico para os 10 judeus da sua região. Isso é incrível para mim e tão importante. E é assim que vamos superar esse momento, com pessoas fazendo coisas assim.
Sou membro do Gabinete Nacional de Jovens Líderes da Federação Judaica, que reúne cerca de 400 judeus na faixa dos 30, 40 anos de todo o país. E eu sou muito inspirado pelo meu grupo dentro desse coletivo. E, sabe, eu sou um dos poucos, bem poucos mesmo, que realmente trabalha como profissional da área judaica no meu emprego diário. Essas são pessoas que têm empregos comuns e tudo mais, mas que estão assumindo uma responsabilidade neste momento. Eles querem fazer parte de uma organização que apoia a vida judaica, onde assumem papéis de liderança, onde se envolvem com a comunidade e com sua identidade judaica. Isso realmente me inspira. Então, na verdade, qualquer pessoa, em qualquer nível, com qualquer tipo de microfone que tenha, os grandes microfones me inspiram, os pequenos microfones também me inspiram. São apenas pessoas que estão dizendo Hinani. Isso é o que me inspira. Bem colocado. Esse é um bom ponto para encerrar. Jonah, obrigado por estar conosco hoje. Como os espectadores e ouvintes podem acompanhar você, seu trabalho e seu podcast? Obrigado por perguntar. Você pode encontrar Being Jewish with Jonah Platt em todas as suas plataformas favoritas de podcast. Apple, Spotify, Amazon, também estamos no YouTube. Estamos no Jewish Broadcast Service na TV, exibidos às quintas à noite em horário nobre e reprisados no fim de semana. Mais informações em beingJewishPodcast.com. Você pode me seguir em todas as redes sociais como Jonah Platt ou Being Jewish Podcasts. Ótimo! Agradecemos ao público e pedimos que acompanhem diariamente o Jonathan Tobin Daily Edition, disponível em qualquer plataforma de podcasts. Se você nos ouve em qualquer plataforma ou nos assiste ao vivo no Facebook, X ou canal JNS no YouTube, curta e inscreva-se no JNS. Ative o sino para receber notificações e avalie-nos. Escreva para thinktwice@jns.org, contando onde acompanha o programa e sua opinião. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos vemos novamente na próxima semana.